Para começar, quero informar que se você trabalhou ou trabalha, ou conhece alguém que trabalhou ou trabalha na Unisys de Campo Grande MS, segundo meu advogado, o advogado do SPPD-MS, com contrato assinado comigo inclusive, você tem direito a reaver toda a diferença paga menor e reparos por cada cláusula diferente das cláusulas do SPPD-MS, que é o Sindicato dos Profissionais em Processamento de Dados do Mato Grosso do Sul, baseado no processo 00256.2017.5.24.0001. Este processo eu deixarei no link para o arquivo do roteiro deste vídeo. Este processo foi ganho por nós em primeira instância e, segundo o nosso advogado, a Unisys e o Sintel possuem chances nulas ou quase nulas de ganhar em segunda instância e na última instância. Ele diz que esse processo está em Brasília no momento. Este processo foi movido por nosso sindicato contra a Unisys e Sintel MS desde muito antes de 2017, por eles terem firmado entre si um acordo coletivo, sendo que o Sintel MS não possui relação alguma com o ramo de atividade principal da Unisys, esta uma empresa de TI e não de telecomunicações. Mesmo que o nosso cargo fosse relacionado a telecomunicações, o que vale é o ramo de atividade principal da empresa. Depois desta primeira informação, sem poder estabelecer uma conexão com esta primeira notícia, também não poderei citar os nomes das empresas nas quais presenciei várias práticas relatadas a seguir, nem mesmo posso afirmar que são práticas antiéticas e antiprofissionais por causa da lei de difamação, mas o que posso afirmar é que se as práticas da maioria das empresas são éticas e profissionais como eles alegam, então, de duas, uma. Ou eu não faço a menor ideia do que seja ética empresarial, ou possuo uma visão totalmente alienada e distorcida do que é. Alguns processos e notícias mencionados aqui são de conhecimento e acesso público, mas não posso dar opiniões sobre elas, apenas peço que se inteirem delas e muitas outras e tirem suas próprias conclusões. A maioria das empresas afirmam possuírem uma cultura inclusiva, de respeito à diversidade, com código de ética, indicadores objetivos de avaliações, induzindo os candidatos a acreditarem que, se forem empenhados, não chegarem atrasados, não faltarem, tirarem notas altas em monitoria, nas quais há critérios objetivos de avaliações, enfim, não terem problemas comportamentais, serão mantidos, terão oportunidades iguais de promoção, entre outros inúmeros benefícios. Os fatos narrados aqui, sem revelar onde aconteceram, não são uma ou outra ocorrência que, por alguma situação adversa, tenha obrigado seus praticantes a realizarem tais fatos, mas até o presente momento, por mais de 10 anos, nunca soube que foram corrigidos ou que foi adotado um mecanismo de prevenção de tais práticas, como cláusulas em contratos, a fim de haver a responsabilidade civil sobre tais acontecimentos e brechas para ocorrerem, conhecidos como práticas antiéticas e antiprofissionais. Se acha que essa narrativa é mentirosa, tente encontrar um contrato, não digo dois, um contrato ou lei, uma lei, não mais do que uma, que previne um funcionário de ser demitido por critérios subjetivos, funcionários da iniciativa privada. Também pode consultar processos movidos por sindicatos contra empresas que fecham acordo coletivo com sindicatos de setor não relacionados aos ramos de atividade da empresa, só para pagar menos, os milhares de processos contra as grandes empresas, que são quase diários no Tribunal de Justiça. Em um processo no Tribunal Regional do Trabalho 24ª Região, um endereço bem conhecido aqui de Campo Grande, um advogado me disse que uma certa grande empresa com filiais pelo país inteiro, inclusive aqui, gera tantos processos que eles não passam pela audiência de acordo, mas já seguem para a próxima etapa diretamente. Essa afirmação não sei se é verdadeira e não tenho condições de comprová-la, mas por tudo que eu conheço, eu acredito piamente nessa informação. Em uma dessas empresas trabalhei por 2 vezes. Na primeira fiquei 4 anos, 1 mês e 1 dia. Na segunda vez, 1 mês e 7 dias. Esta empresa anuncia uma média de 50 vagas por mês, alguns meses chega a anunciar umas 100 vagas, então trabalhei 2 vezes
mas tive e tenho chances até hoje de trabalhar nela novamente. Tanto na primeira vez quanto na segunda vez, nunca levei uma advertência, nem mesmo verbal, mas na primeira vez precisei realizar uma cirurgia de unha encravada, pela qual precisei ficar 5 dias de atestado e também cheguei a entregar 2 declarações de comparecimento judicial, dos quais eu era autor dos processos por causa de situações necessárias. Então, entre uma conversa e outra com superiores e colegas, fui informado de que quanto mais atestados e ou declarações um funcionário entrega, mais ele fica na preferência para ser mandado embora, quando a empresa precisa. Aí vem a primeira contradição. Nesta empresa, que eu vou chamar de empresa X, sabemos de pessoas com extensa carreira, com histórico de cirurgias, mal-estar, entre outras declarações e atestados, algumas cirurgias com a média de 6 meses de afastamento, e estão lá até hoje. Na segunda vez em que trabalhei na empresa X, também não cheguei a receber nenhuma advertência, nem mesmo verbal, com notas 10 e próximas a 10 em treinamento, sem falta ou algum mau comportamento, mas no 37º dia de registro, meu supervisor me chamou numa sala, acompanhado de outro supervisor, e ao invés de ele já me informar do desligamento, ele começou a me perguntar se eu havia tido algum problema no treinamento, como falta, mau comportamento, se tinha sido chamado pelo RH ou algo do tipo, porque eu era a primeira pessoa na vida dele que ele demitia sem saber qual o motivo. A contradição disto vem de 2 fontes. A primeira, de uma própria indireta dele ao me levar à portaria da empresa, depois de eu ter entregado o crachá e o cadeado do armário da empresa, na qual ele disse, nessa indireta, algo mais ou menos assim: aqui tem segurança e estamos preparados para pessoas igual a você, sem eu ter falado nada ofensivo a ele ou mesmo saber o que tinha ocorrido. A segunda fonte foi a conversa que tive com o RH da empresa, na qual relatei a eles a afirmação do supervisor e um deles, com apoio de outro do mesmo setor, me disse que ele mentia, o supervisor meu mentia, pois quem indica um funcionário para ser mandado embora é o próprio supervisor. Esse supervisor eu poderia chamar de MM. Realizei uma denúncia no canal de denúncias dessa primeira empresa e nunca obtive uma resposta sequer. Ainda falando dessa mesma primeira empresa, a empresa X, e ainda da primeira vez em que trabalhei nela, ocorreram inúmeros episódios no mínimo estranhos. Alguns desses episódios acho importante compartilhar. Uma indireta de um outro supervisor que disse haver 2 formas de ser promovido: por um processo interno de seleção, e esse processo aqui ele é divulgado constantemente, diariamente, e a outra forma seria a dedo, escolhido por algum superior. Essa segunda opção, a dedo, comprovei em outro episódio deste primeiro emprego, nesta mesma primeira empresa, a empresa X, e num outro episódio ocorrido no segundo desligamento de uma conversa entre uma coordenadora de treinamento e uma colega dela dentro do próprio RH. Um outro episódio, no mínimo suspeito, foi um processo interno de seleção para um cargo específico de RH, aberto no ano de 2015 a 2016, e quero enfatizar: apenas uma única pessoa se inscreveu para este processo seletivo, um supervisor nosso, um supervisor muito educado, inclusive, a gente não tinha, como supervisor, como profissional, e não tinha nada o que reclamar dele. Mas havia uma situação estranha com relação a esse processo que estava envolvido o nosso supervisor. Esse nosso supervisor ele possui graduação e especialização para este cargo específico de RH, que subentendidamente, em tese, seria o nosso supervisor, um supervisor por ter passado em um processo interno, com uma média aí, jogando bem para baixo, de ter concorrido com umas 30 pessoas. Qual foi o resultado desse processo interno? Ele não chegou na fase final, e tendo concorrido sozinho. E esse é o ponto importante desse episódio estranho. E uma última observação deste processo interno. Apesar dos cargos acima da gente, os supervisores, coordenadores, naquela época havia coordenadores, agora só há gerentes, passa direto do supervisor para gerente, eles sempre enfatizam os critérios objetivos, mesmo se eu deixar de lado aqui a promoção a dedo, nesse mesmo processo interno de seleção, são utilizados vários critérios subjetivos.
inclusive com várias reclamações de pessoas favorecidas por serem parentes de gerentes e afins. Uma dessas pessoas que enfrentou esse problema aqui, dentro de um processo interno de seleção, eu reencontrei recentemente num emprego que eu tive, que foi obrigado inclusive a mover um outro processo, com uma advogada que já tem um outro processo meu correndo também, porque ele prometeu um serviço para mim para auxiliar de cozinha e apenas me utilizou por 2 dias, né? E aí eu encontrei uma pessoa lá que relatou esse problema, que ela passou em todas as etapas e que deram preferência para uma menina que era parente de uma gerente, que obviamente eu não posso citar o nome, mas eu sei muito bem quem é e quais são, até descrever seus atributos físicos, né? Bem avantajados, inclusive. Dentro do RH dessa mesma primeira empresa, empresa X, no desligamento da segunda vez em que trabalhei nela, uma coordenadora de treinamento perguntou a uma colega se ela mesma ainda poderia promover mais uma pessoa. Deixa eu só confirmar se está gravando aqui. Segue gravando. Então, nessa conversa, né, com o pessoal do RH, eu estava lá dentro do RH na segunda vez que eu fui mandado embora. Nessa mesma empresa X, a primeira empresa que eu estou relatando essas ocorrências, ela perguntou a uma colega se podia ainda promover mais uma pessoa, então dando a ideia de que ela já tinha promovido algumas pessoas a dedo. Então a resposta da colega foi que não, pois ela já tinha atingido o limite para poder promover, sendo que estas informações sempre são ocultadas de todos os funcionários, com uma divulgação massiva dos critérios objetivos do tal processo interno de seleção e promoção. Novamente enfatizo que, mesmo nesse processo que os gestores da empresa, eles alegam, né, eles só pegam a parte dos critérios objetivos, esse mesmo processo ele permite escolhas subjetivas. Passando para a segunda empresa, na qual fiquei 5 meses, do dia 3 de maio ao 4 de outubro de 2021, poucas diferenças na condução do negócio, com as mesmas falácias sobre sermos monitorados e avaliados por critérios objetivos, sendo o comportamento um critério objetivo, obviamente. Cheguei a realizar uma denúncia ao setor de compliance da matriz americana dessa segunda empresa, chamarei ela de empresa Y. Essa denúncia foi para tratar do meu cargo, pois ele estava como um cargo lá na carteira, um CBO relacionado a telecomunicações. Inclusive, até onde eu saiba, todos os nossos colegas possuem esse mesmo CBO. Porém, nem meu cargo e necessariamente o ramo de atividade da Y era relacionado a telecomunicações. O setor de compliance americano fez descer esta denúncia a vários cargos subalternos até chegar ao departamento jurídico, situado no Rio de Janeiro, Eles marcaram uma reunião pelo app Zoom, no qual participaram meu supervisor, analista de RH, outras pessoas do departamento jurídico e até pessoas do departamento pessoal. No final da reunião, o departamento jurídico disse que nada poderia fazer, pois o CBO do cargo é registrado conforme a atividade principal da empresa. Então contestei exatamente por isto, e eles deram mais uma desculpa alegando que só poderiam fazer algo caso a sentença final desta mesma questão estivesse julgada a favor da minha tese. Pouco tempo depois, no dia 4 de outubro de 2021, percebi o desligamento de aproximadamente umas 7 pessoas antes de mim. Eu fui mandado embora já no final do expediente, lá pelas 11 horas da manhã, por causa da remoção deles de grupos do WhatsApp destinado a relatar atrasos e problemas relacionados ao trabalho. E quase perto do final do expediente, meu supervisor pediu para se reunir comigo, e quando entrei na reunião, percebi a presença da analista local, do RH local, então já imaginei que fosse desligamento. Meu supervisor me disse que a Y estava rescindindo comigo. Depois de eles passarem informações técnicas, perguntei ao supervisor quais eram os critérios para eu ter sido escolhido, por minhas notas em monitoria, desde o começo, variarem de 92% a 100%, inclusive cheguei a ficar em 4º lugar em performance de uma equipe de mais de 20 pessoas, poucas semanas antes do desligamento. Ele me respondeu simplesmente que não se aprofundam nesses assuntos. Então perguntei à analista de RH e ela me respondeu que eu estava levando esta questão para o lado pessoal. Então retruquei que não poderia ser pessoal, pois não estava falando nada relacionado a questões pessoais. Em seguida ela disse que se eu não estava confiando nela,
ela poderia colocar sua chefe na reunião para maiores explicações. Então eu respondi que sim, que ela poderia colocar. Ela me perguntou se eu permitia. Quando a chefe dela é locada no Rio de Janeiro, ela já entrou na reunião com uma resposta pronta, mais ou menos assim: sei que você não está contente pela demissão, mas você pode procurar seus direitos de achar que foi prejudicado. Se você pode procurar seus direitos e achar que foi prejudicado. Como isto tudo me pareceu muito suspeito, inclusive o desligamento no mesmo dia de várias pessoas e por não me darem nenhuma resposta objetiva, realizei ainda uma segunda e última denúncia aos cargos de compliance americanos. Relatei as 3 pessoas da reunião de desligamento, meu supervisor, a analista de recursos humanos e a chefe dela, que internamente lá é chamada de gerente de RH, sênior RH, algo assim. Por achar que a empresa Y não apoiaria tais atitudes, eu achava que esses gestores, né, brasileiros poderiam se aproveitar de que na nossa Constituição não há lei, na CLT também não há lei que obrigue a empresa a dar satisfações, né? Então eu achei que eles poderiam estar se aproveitando disso e aí praticando realizando práticas antiéticas, né, favorecimento, entre outras práticas. Mas eu estava totalmente enganado, né, com relação a isso, porque a INA, né, ela apoia todas as decisões das suas filiais, pelo menos apoia a sua filial brasileira. Então eu relatei essas 3 pessoas, já que sempre porque eles sempre anunciam, né, sua conduta objetiva de monitoria e avaliações profissionais desde o treinamento na empresa, desde que você entra, né, desde que você faz a integração. Mais de um mês depois, sem entrar detalhadamente em como foram as reuniões com pessoas de outros países, como uma pessoa da Hungria e o chefe mundial de recursos humanos, este mesmo se reuniu comigo em uma terceira reunião para tratar sobre esta denúncia. Primeiro de tudo, ele trocou a tradutora brasileira, funcionária deles, que participou, né, das primeiras reuniões, acho que umas 2 ou 3. Nessa última reunião, ele trocou ela pelo gerente do departamento jurídico, advogado da empresa, e me passou as 2 últimas informações sobre minha denúncia. Primeiro, ele não sabia qual o motivo das demais pessoas terem sido desligadas, e segundo, ele disse mais ou menos assim: olha, eu não sei qual é o motivo das outras pessoas terem sido desligadas, como você denunciou, mas no seu caso específico eu entendo que o motivo para o seu desligamento é uma causa não injusta. Ele usou até essa expressão, uma causa não injusta, já que não ia contra a lei trabalhista brasileira. Isso é, questões de éticas, a nossa Constituição, a CLT e outras leis, elas não cobrem esse tipo de questões éticas e profissionais, né? Elas dão autonomia para os gestores mandarem embora por qualquer motivo, sem darem explicações a ninguém, a não ser que você tenha provas, né, e de algum tipo de tratativa que não seja igualitária. E também, pela jurisprudência da maioria dos tribunais, isso aí quase nunca é levado em consideração. Falei para ele que, desta forma, ele provou que a empresa dá autonomia para causas subjetivas em desligamento, não só desligamento, né, para manter, para promover, né, e para mandar embora também. E ele disse que todas as informações foram passadas e não tinha mais nada para me falar. Este relato aparentemente extenso não cita mais do que alguns poucos exemplos de incontáveis outros. Isso é, se eu ficar aqui 4 ou 5 horas, né, relatando tudo que eu conheço e tudo pelo qual eu já passei e colegas, né, já passaram, ainda assim não seria nem a pontinha da pontinha do iceberg de todas essas práticas, né, essas práticas duvidosas. Então esse relato aparentemente extenso não cita mais do que alguns poucos exemplos de incontáveis outros, não se compara às milhares, ou talvez até milhões de páginas processuais, e é óbvio e de conhecimento público que dar autonomia para causas subjetivas em promoções, desligamentos e retenção de funcionários abre margem para diversas práticas antiéticas e antiprofissionais.